Hoje estamos aqui pra falar um pouco sobre a treta do Haluka junto com o Jean L. Pra quem não sabe, rapaziada, eu já fui um cara que conhecia o Jean L pessoalmente, não foi pela internet nem nada, pessoalmente. A gente conversou, trocou uma ideia, ele é muito brincalhão, muito gente boa. Então eu vou estar dando a minha opinião em relação a tudo isso aqui, tá? E galera, pra quem não sabe, o Digo postou um vídeo de literalmente, cara, 45 minutos e a gente vai estar reagindo aqui junto com vocês e vão estar dando a minha opinião junto aqui, fechou? Bom, antes de qualquer coisa, eu tô com duas pessoas aqui na call, não estranhem. Um deles é amigo do Jean L, então por isso que eu chamei. O Hugão e o Xande, dá um alô aí, fazendo um favor. Salve, rapaziada. E é isso, a gente vai estar comentando e é isso, galera. Bora lá, a gente vai estar reagindo aqui o vídeo do Digo. Crédito vai estar na descrição aí, fechou, rapaziada? Pra quem gosta de cassino e se divertir jogando, e é heterossexual sempre foi. Eu, como LGBT, me sinto extremamente ofendido. Ah, mano, vem aqui. Eu tô mostrando uma coisa de LGBT. Eu nunca Você tá certo, cara, você tá certo. Você com certeza é bissexual. Cara, o Digo fez a ediçãozinha aqui no início, hein? E ediçãozinha, né, mano? Como você fala? Cara, se você quiser, eu deixo passo pra falar com o meu de teatro, porque eu realmente não tô conseguindo comprar essa atuação do dia. Mano, eu vou pegar uma pipoca, vou deitar aqui em vez de vídeo, velho. É isso, o importante é você comentar, cara. Você é amigo do Jean, essa cara. semana foi uma bagunça. Esse caso, na real, é uma bagunça. Totalizando, são 5 vídeos postados, que na sua maioria não fazem nenhum sentido. Pra vocês terem noção, foi feito um vídeo resposta, que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente, e pela terceira vez upado no YouTube. O que não sendo bastante, foi feita uma outra versão desse vídeo, chamado de uma resposta com mais calma. Com a justificativa de que o outro tinha ficado muito ruim, o que, olha só, esse também foi. Então ficaram dois vídeos resposta da mesma parte, enviados ao mesmo tempo, num período em que o outro lado só tinha se manifestado uma única vez, e agora aquela resposta tá desespero, pô. apagado antes, É a minha visão, né? Foi apagada de novo. Uma pena, porque era um ótimo tutorial de como não fazer um vídeo resposta. Deu pra entender quando eu falo que se tornou Ele tem razão, ele tem razão. Porém, pra contextualizar, os dois canais envolvidos são Jean L, que tem 10 mil inscritos, que posta um conteúdo de academia, é isso. Além de que ele tinha um canal de Minecraft há muito tempo atrás, mas não tem muito o que dizer. Aí, foi aí que você conheceu ele, né? Mil, que faz uma parada um pouco diferente. Ele não sabe que o Jean L tinha 1 com milhão, alguém pô. que se aproximar da pessoa, gravar a conversa que Não, eu tiveram no conheci o Discord Jean, e expor o acontecido. cota já. Transformando a situação em... Esse amigo dele entretenimento, faz e não sou muito nem eu tempo, que tô né? dizendo isso. Acho É que ele um ano mesmo. já. Como eu faço em todos os meus vídeos do canal, eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano. E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram. E eu juro, é sempre assim. Aí eu pensei, eu vou mandar mensagem pra esse cara e se ele morder a isca eu faço um vídeo. E ele mordeu. Acho que deu pra entender que não sou eu que tô rotulando o conteúdo do cara. Como eu faço em todos os meus vídeos do canal, A questão é que a situação já se repetiu com o Cara, BR, o ficou muito Guzão, bom. o Matheus Wang. Em todos esses casos, cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes. Então ninguém se incomodava em ver algo dele sendo exposto, porém, não é todo dia que você encontra alguém odiável por aí. Então aos poucos o seu conteúdo começava a atingir pessoas que não tinham feito nada demais. E não, eu não tô falando do Jean, porque antes dele foi postado esse vídeo, dando ideia na mãe do moleque até ele tiltar, o que o título meio que já diz tudo, né? É o Haluka dando em cima da mãe de um inscrito, onde a senhorinha corresponde, e no final tudo isso é exposto para que 100 mil pessoas pudessem se divertir vendo a situação. Sério que ele fez isso? Cara, Como mano. você tá? Não, Tô ótima, maravilhosamente. mano, falando sério. Cara, será que ele tem coisas que ele fez antes desse vídeo do Jean L no canal dele, que foi, tipo, praticamente a mesma coisa que ele fez com o Jean É L? isso que a gente vai descobrir nesse vídeo, pô. Cara, mano, o Digo foi muito a fundo, por isso que ele demorou pra postar esse vídeo, cara. Tá muito Sim, completo, mano. velho. Não, mas é porque, tipo Essa assim, sua voz o que mesmo. bate no bagulho do Você Haluka falou que é você porque... queria assim, vai se morde. Amém! O que bate no negócio do Haluka é porque o Haluka já faz esse tipo de conteúdo faz bastante tempo. E aí, tipo, com esse negócio que aconteceu com o Jean, põe em xeque, tipo, tudo que ele já tinha gravado antes, entendeu? Ah, é Tudo verdade. que ele já fez antes. Porque, tipo, ele já fez outros conteúdos, igual, por exemplo, envolvendo o Hulk BR. Só que o Hulk BR já tem várias tretas na internet. Aí, tipo assim, todo mundo viu e falou assim, nossa, Hulk BR, não sei o quê. Uma coisa também com o Blusão e tal. Só que aí agora com o negócio do Jean, meio que põe em xeque todo o conteúdo com essa galera inteira, tá ligado? É verdade. Não, tem gente que assistiu o conteúdo do Jean L e, tipo, viu o vídeo do Haluka e ficou meio que puto com o Jean L, tá ligado? Sem saber a versão do Jean L. Mano, é um bagulho foda. Tá te vendo? Tipo assim, você tava sempre... Ah, quero falar com a tua mãe, quero falar com a tua mãe. Por que essa coisa assim? Você vai fingir que você não sabe, né? Cara, quando eu te vejo... Caraca, que voz diferente, velho. No total a gente ficou umas 6 horas seguidas conversando. E tudo isso foi só o Haluka iludindo uma senhora pra no final do vídeo zoar com o filho dela. Sua mãe tá acordada ainda, velho? Ah, minha mãe. Acho que minha mãe vai tá acordada essa hora, mano. Ah, não sei, esses dias eu fiquei falando com ela até uma Ela tá usando modificador de voz, né? Tá dormindo, cara. Atende ela. Vai ficar como, tipo, lá vojão. naquele lugar ali onde você sabe. Você tá puto comigo, cara? Não sei exatamente o que eu tô sentindo, tá ligado?
Eu amo a sua mãe, véi. De verdade. Se você quiser, eu te mando os áudios que ela me mandou, tá ligado? Pra você parar de duvidar. Ah, não precisa. Depois eu posso conversar com a minha mãe sobre isso. Mas você tá de boa com isso? Sim, cara. Boa. Precisava de tudo isso? Falou. Não entendi a graça desse vídeo, sabe mesmo? De verdade, não entendi a graça desse vídeo. A ideia era deixar ele Real, puto, mas eu real, acho não que acabei entendi. deixando ele traumatizado, mano. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu amei. Que conteúdo maravilhoso, coisa boa, né? Uma de uma senhorinha pra jogar isso na cara do filho dela e expor pra todo mundo ver. Esse garoto deve... Cadê o YouTube Premium, cara? Pô, não tem YouTube Premium, velho. É isso, é isso. Agora vai passar tudo. Foi mal, família. O Diego que botou o anúncio, a culpa é dele. Pra merecer algo do tio. Enfim, tem esse moleque do meu servidor que apareceu em um vídeo meu, e desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso. Ou seja, chato pra caralho. Que motivo merda, hein? Tu só inventou alguma coisa pra justificar toda essa exposição, pra não reclamarem do que você fez, o que, bem, parece ter funcionado, né? Todos os comentários são positivos, tirando, é claro, os mais recentes, que aí sim a galera começou a entender o teu jogo. A questão é que o conteúdo aos poucos ia nessa direção, na ideia de expor qualquer pessoa que se aproximasse, seja alguém mau caráter ou não, e essa senhorinha foi sua primeira vítima. E eu falo assim porque isso é crime, não só a exposição de uma conversa particular, mas a divulgação em teor difamatório, humilhante. O que isso aconteceu faz um mês. Faz um mês que esse problema se iniciou. O que nesse meio tempo ridículo, você já se adiantou e arranjou outra pessoa pra expor sem necessidade, o que é claro, essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Porém, na visão do próprio Haluka, isso é o auge do entretenimento brasileiro. Como eu faço em todos os meus vídeos do canal, eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano. E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram. Esse é o auge do entretenimento brasileiro. Agora deu caralho mesmo, viu? É isso mesmo, cara. Entretenimento, né? Esse é o vídeo. Esse problema começou. Uma conversa de quase 3 horas, resumida em 16 minutos de vídeo. Onde muito quando você boa. assiste, na boa, você acha que o Jean não presta. Que ele é um cara sem noção, um completo estranho que chegou do nada, falando um monte de coisa no nível doentio de você começar a considerar ele um assediador. E sim, muita gente interpretou dessa forma. O que não faltava era um comentário chamando o cara disso, e essa era a ideia que o vídeo passava. Era isso que dava a entender. Além, é claro, de pintar o cara como um completo estranho, o que só um spoiler, é tudo mentira. Tudo não passa de uma narrativa, e isso foi provado pelos 2 vídeos de resposta do Jean, onde ele apresenta provas, mostra prints, dá contexto de muita coisa, porém eu não vou ficar aqui botando os trechos e sim utilizando os pontos mencionados, senão o vídeo... Eu lembrei dele na academia fazendo Nesse vídeo eu flexão. resolvi expor um TikToker Na academia, ó. gado Na BGS, pô. que se autodenomina Red Pill. Quem teria pena de um TikToker gado que se autodenomina Red Pill? Tudo começou quando o maldito do Paulo Matias, um colega meu youtuber, me adicionou em um grupo de pessoas que ele queria convidar pro aniversário dele, só que ele adicionou esse cara lá também. Então, consequentemente, ele conseguiu meu número do WhatsApp e veio me chamar. Mais uma vez narrativa, porque não foi assim que rolou. O que é provado pelo vídeo resposta do Jean, acontece que não. O Jean não entrou em contato por conta do grupo, ele não se aproveitou da oportunidade pra pegar o número de ninguém. Com uma história dessa, é natural sentir aversão a quem faz esse tipo de coisa. Porém, a verdade é que eles tinham contato desde o ano passado. A primeira conversa aconteceu no Instagram no dia 23 de julho. Depois eles foram pro WhatsApp e a data continua próxima. Foi ela que chamou, velho, caralho. Da festa do Matias, até porque esse grupo só foi criado no dia 21 de novembro, 4 meses depois. E eu confirmo isso porque eu também fui convidado e a data é a mesma, então o argumento utilizado de... Tudo começou quando o maldito do Paulo Matias me adicionou Cara, em que ele foi grupo de convidado, pessoas que ele mano. queria convidar pro aniversário dele, só que ele adicionou Tomou esse cara mesmo. também. Então, consequentemente, Tem como- ele nem tem conseguiu como meu número do mentir, tá WhatsApp e ligado? veio me chamar. Esse argumento não existe. Isso é narrativo. Fazer com que o cara pareça um stalker, alguém que te perseguiu, sendo que não é verdade. Porque nas 2 prints, é você quem envia a primeira mensagem. Então nos 2 casos, foi você quem foi atrás, Haluka. Não ele. Porque além disso, você faz um outro comentário que é mais uma tentativa de manipulação. Detalhe, eu desativei o meu número depois disso e peguei outro. Dando a entender novamente que era um cara que te perseguia. Chegando a ser um incômodo ou talvez um perigo ao ponto de precisar trocar de número. Não bem foi sério, isso, né? cara. Mas- É narrativa mesmo. Não só Ela você trocou de número porque foi vazado o número dela, tá ligado? de todo esse problema acontecer, mas também porque dias depois você enviou uma mensagem pra ele pelo Instagram. Ela, né? avisando Ela, que ele. tinha trocado o número porque tinham vazado, o que prova que sim, isso realmente Caralho, ó. aconteceu. Você desativou o número antigo e pegou outro, porém não foi por conta do Jean, o que mostra que você se aproveitou de algo que realmente aconteceu, mas mudou um pouco a história pra dar a entender o pior, passar aquela ideia de que o cara não presta, e isso foi feito conscientemente. Porque você sabia o motivo de ter trocado de número. Você só inventou essa história porque convém. Você sabe o nome disso, né? Manipulação narrativa. E olha, você ainda consegue piorar. Até porque não tem por que ele chegar falando isso pra um estranho do nada.
Mas foi exatamente o que ele fez. Mais uma vez, reforçando a ideia de que o cara era um completo estranho, o que a gente descobriu depois não ser verdade, só que o mais interessante é como essas informações foram aparecendo aos poucos. O que, para vocês não ficarem perdidos, já que são 3 vídeos enviados por parte do Raluca, uma coisa que diferencia bem entre eles é a roupa. Essa daqui é a do primeiro vídeo lançado, justamente o Exposed, a roupa escura do vídeo resposta que veio logo depois, e por fim, essa imagem angelical, toda fofinha, passando inocência, é do segundo vídeo resposta. Já deve ser parece bobagem, mas é bem importante. Responda com mais calma. Mano, cadê esse meme, cara? Coloca que vai ser mais entretenimento. Você refuta. Então, tendo isso em mente, sobre aquela primeira mentira, o Raluca respondeu o seguinte. Aquela mensagem que o Jean mostrou no WhatsApp nosso foi uma mensagem de julho, como dá pra ver no print, e foi a única mensagem que trocamos naquela época. Aquela era a única mensagem que eu tinha trocado com o Jean. Depois de julho, o máximo que aconteceu foi ele ter respondido um stories meu ou outro, mas eu não respondia, o que foi um dos motivos de eu ter ficado tão irritada no vídeo resposta que eu fiz pra ele. Então beleza, a situação deixou de ser ele é um completo estranho pra aquela foi a única mensagem, eu não respondi a ele. O que, tá, faz sentido, dava pra comprar ele. Comprava. Era o mínimo! Postado em um canal YouTuber! Que mostra mais uma vez que o Raluca mentiu. Mentiu no primeiro vídeo e na resposta, se justificando com uma outra mentira. Ora, acho que avistei um puta de um gostoso. Olá! Não, mentira. Não sei como me apresentar. Tá ligado? E aí, Raluca, tudo bem? Olha, é mó da hora, né, viado? Brincalhão pra caramba, mano. Mano, já é incrível, velho. Mano, lá na BGS o bicho Mas pra você, muito da hora. Não tem essa, tá ligado? Pode ser baita, pode ser puro. Oi, Jean, desculpa a demora, mano. Eu te segui lá na conta nova. Que eu não tenho costume muito de usar o WhatsApp nem o Instagram, pra ser honesto. Normalmente eu fico no Discord. Mas, muito obrigado, cara. E, realmente, desejo todo o sucesso do mundo pra você. Você é uma pessoa extremamente carismática e fofa pra caralho. Caraca, velho, aí... E Feliz Natal, Feliz Natal. Você não tinha visto isso ainda? Tá difícil de defender, tá ligado? É. Isso que é foda. Fica difícil, né? Tá Acreditar difícil de nessa história, defender. de que não respondia, de que não dava abertura. Depois de julho, o máximo que aconteceu foi ele ter respondido um stories meu ou outro, mas eu não respondi. E mesmo assim tinham pessoas falando que eu tava iludindo e brincando com os sentimentos dele. Eu não vejo como eu poderia estar iludindo alguém deixando a pessoa no vácuo, mas... Acho que avistei um puta de um gostoso. Então sim, a gente tinha um contato superficial e eu sabia quem ele era. Mas nunca fomos amigos como ele afirma no vídeo dele que a gente era. E em vários momentos do vídeo, quando ele disse que achava que estava sendo correspondido por mim, eu respondo falando, baseado em quê? Baseado nisso daqui, ó. Que isso, mas pra você não tem essa, tá ligado? Pode ser baita, pode ser puro. Eu não tinha iludido ele em nenhum momento. Muito pelo contrário, eu não respondi as mensagens dele. Ei, Jean, desculpa a demora, mano. Eu te segui lá na conta nova. Que eu não tenho costume muito de usar o WhatsApp nem o Instagram, pra ser honesto. Normalmente eu fico no Discord. Como eu falei, aquele print onde eu chamo ele de bebê e falo que eu ia na festa do Paulo só por causa dele, foi literalmente a única vez que eu iludi ele. Ué? Não, viado, não, pausa. Volta aí, na moral, volta. Mano, fez de novo, velho. Chega de mentira. O bonequinho do Monstro S.A., velho. Com o apelido fofo. E há uma outra mensagem enviada no mesmo dia, onde o Raluca escreve: pra falar a verdade, nunca quis ir na festa do Paulo, só queria encontrar você. Porque até então tinham sido as únicas mensagens mostradas pelo Jean no seu vídeo. Nossa, ela... E é por isso que ele, eu não sei, mas deve ter perdido amizade com todo mundo, velho, depois disso aí. Iludi ele. Isso que dá a afirmar o que é mentira. Esses caras, como eu falei, queimou à essa toa. informação só existe porque até então essas eram as únicas mensagens que mostravam algum carinho por parte do Raluca, o que também eram as únicas provas por parte do Jean que garantiam que ele não era um total desconhecido. Então, vendo assim, tirar a importância dessas prints seria perfeito pro Raluca, o que foi justamente o que ele tentou fazer aqui. Porém, a conversa vazou e é aquilo, né? Ficou nítido que o Raluca mentiu outra vez porque ele afirmou, ele disse com todas as palavras, foi literalmente a única vez que eu iludi ele. E olha, isso é uma afirmação. Isso é uma afirmação num contexto onde haviam outras mensagens, essas que iludiam muito mais, então qual que é o nome disso, Raluca? Mentira, né? Da sua parte, por enquanto a gente só tem isso, né? Enquanto o Jean a todo momento apresentou datas, prints, conversas, tudo que ele tinha ao alcance pra tentar limpar a imagem de assediador que o teu vídeo criou, tu se garantia apenas com sua palavra. O que, olha, não tá valendo muita coisa não. Mas como eu disse, dá pra piorar, não é mesmo? Tem sempre como piorar. Então outro ponto bastante importante é que pra quem não sabe, pra quem não conhece, o Raluca se apresenta no masculino. Ele é um garoto. Então o Jean demonstrou algo muito íntimo, uma informação que ninguém sabia, mas que foi exposta pra todo mundo do dia pra noite. Ainda mais que foi uma conversa 3 meses atrás, privada, que foi exposta como se fosse super divertido zoar da sexualidade dos outros. Eu realmente tenho interesse em ti, Raluca. Caralho, mano.
Eu acho que eu sou gay. Só que o ponto-chave não é esse. Não é só dessa informação ter sido exposta, mas sim como o Haluka reagiu a isso. Primeiro ponto interessante que eu gostaria de falar aqui é que ele tá mentindo nessa parte sobre ele ser bissexual e eu ter exposto a sexualidade dele. Baseado em juro por Deus, acreditem no que eu tô falando. Que isso, Haluka? Tu sabe mais sobre a sexualidade de alguém do que a própria pessoa? Que papo é esse? Basicamente, É que é real, né, mano? Querendo pegar a causa LGBT pra se promover em cima. Pra pegar a galera LGBT e ficar com peninha dele. Porque, ai, você expôs a sexualidade de um cara bissexual, sendo que é mentira. Ele é heterossexual. Mas ele queria ficar com ela. Automaticamente. Você tá certo, cara. Você tá certo. Você Não, com Xande. certeza é bissexual. Ele é ela. Eu? Isso, Haluka. Não, ele é ela, mas Eu enfim. nem opinar nessas coisas. Eu também não, cara, porque eu não entendo, Ele tá quer ligado? pegar ele, tá ligado? O Jean envia o seguinte áudio. Rola! Não, mentira. Não sei como me apresentar. Tá ligado? E aí, Haluka, tudo bem? Parece que eu acabei de ver um puta homem aqui no meu WhatsApp. Não, lá, viu? Que desde o começo, Aí, ó, viu? Desde o começo. masculino. Que ele não só sabia se tratar de outro homem, mas que ainda assim mantinha o interesse. Isso sendo um áudio enviado no ano passado. Uma das primeiras mensagens... Caraca, refutou o G. Nossa, refutou muito. Nossa, refutou muito, velho. Masculino. Não é possível pensar no contrário, tanto que na própria call, na própria conversa exposta ao Haluka, ficou nítido isso daí. Não. Eu fiquei um pouco tímido por estar na sua presença. Por quê? Não, porque eu gosto de você, né, cara? Você gosta de mim? Uhum. Tem um gostinho por ti. Eu realmente tenho interesse em ti, Haluka. Caralho, mano. Eu acho que eu sou gay. Mesmo ele claramente se referindo ao Haluka. Nova Chevrolet Montana, o SUV Cara! precisa na picape que você sonhava. Eu não vou falar nada. Melhor mesmo, cara. O Diego tá botando muito anúncio nos vídeos dele, cara. Não tá dando, velho. Para de jogar a culpa no Digo, cara. Você que não tem YouTube Premium. E dizendo literalmente que gostava dele, que tinha interesse, ainda assim um cara vai lá e manda uma dessa. Tem certeza da sexualidade da sua bunda, seu filho da puta? Eu falei, volta. Nossa, que isso, cara. Agressividade. Pra ele, eu tinha vagininha desde o começo da causa. Mas então, sabe o porquê do Haluka ter tanta certeza disso? Do porquê ele falar com tanta convicção? É o seguinte, aparentemente, em algum momento, o Haluka mentiu pro Jean dizendo ser biologicamente mulher. Justamente pra confundir a cabeça do cara, e não sou nem eu que tô dizendo isso, o próprio Haluka confirma no seu primeiro vídeo resposta. Mas eu falei pra ele que eu sou biologicamente mulher, pra saber qual seria a reação dele. O que depois disso, de botar na cabeça do cara essa informação, o Haluka inventa toda uma narrativa, isso ainda no Exposed, pra dar a entender o seguinte. Enfim, nisso já ficou claro o sexo biológico que ele achava que eu tinha. Buceiro. O que é mais uma mentira, porque como mostrado desde o começo, o Jean considerava o contrário. Eu tô bugado, cara. Eu não sei se ela... Puta, homem. É ele. WhatsApp? Eu realmente tenho interesse em ti, Haluka. Eu acho que eu sou gay. Além de ser lindo de ouvir essa contradição no próprio vídeo, né? Primeiro admite. Mas eu falei pra ele que eu sou biologicamente mulher, pra saber qual seria a reação dele. E depois pergunta por que ele tá pensando isso. Ele é hétero. Pra ele, eu tinha vagininha desde o começo da causa. E aí, Haluka, como é que você explica isso? Era passar pras pessoas que você não pode simplesmente sair por aí falando merda pra alguém. Sendo criminoso, ou nesse caso em específico, objetificar a pessoa colocando... Sandorani. Ele com camiseta de preso, velho. Olha isso, meu. Colocando o cara como o cara que tá se aproveitando da posição profissional dele. Ele não tava expondo, ele tava tendo uma conversa privada com alguém, tá ligado? Fofocando, todo mundo faz isso. Ah, mano, esse cara é um mau caráter do caralho. Ou na moral. Uma situação bem engraçada, né? Perfeita de se usar como argumento. Ah, mas ele achava que eu era mulher, então com certeza o cara é hétero, sendo que você mesmo admite ter passado essa informação pro Jean. Então se eventualmente ele começou a te considerar no feminino, foi porque você mentiu pra ele. Dessa forma, o seu argumento, essa afirmação de que o cara é hétero porque pensava que você tinha bucetinha, nem faz sentido, já que foi você mesmo que inventou essa história. Então, Haluka, eu sei que você fez esse vídeo expresso. Isso já ficou claro, mas se refutar desse jeito é brincadeira, né? O que esse não foi o único momento. Essa informação maravilhosa, essa mentira que você contou pra deixar o cara confuso, acaba se tornando base pra vários dos seus argumentos. Respeita a última coisa que tu teve, ô cabaço. Até porque ele sempre me tratou no pronome correto antes disso. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Esse trecho é maravilhoso. Nossa, como é incrível. Ué! Nesse pequeno corte de 10 segundos, ele mesmo deixa claro que o Jean sempre se referiu no pronome certo, ou seja, sempre se referiu O vídeo do Digo tá ficando mais legal, velho. Mais uma vez de que o Jean tinha interesse sabendo se tratar de um outro cara, mas o ponto alto desse corte é a contradição dessa frase. Só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Então, Haluka, quer dizer que você confirma que o motivo dele errar o seu pronome foi por conta da mentira que você disse?
Tu acabou de falar com todas as palavras. Ele só começou a errar meu pronome quando falei que era biologicamente mulher, então é uma questão muito simples. O cara ficou confuso. Ele te tratava de um jeito, você falou que não era... Enfim, acontece. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse foi outro ponto que o Haluka problematizou pra caralho. Falou que foi um dos motivos dele ter sido babaca. Olha, não sei por que pintos ele ficava me chamando no pronome neutro. Isso já tava me dando agonia, porque todo mundo sabe que meu pronome é ele, dele. Inclusive, ele sabia. Eu nunca vou obrigar ninguém a me chamar, tipo, me chama do jeito que quiser. Bem, aparentemente agora a gente sabe o motivo. O que é engraçado pensar, porque você já sabia disso. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Tá aí, Haluka, a tua resposta. Não era isso que você queria saber? O porquê dele tá te desrespeitando, como você diz, zoando da tua cara, foi por isso. Ele sempre se referiu a ti corretamente. Até você inventar essa história toda, e você sabia disso. Só que, óbvio, é mais legal problematizar, porque pela narrativa fica mais fácil de odiar alguém assim, e olha... Tu foi com essa ideia até o final, né? Mas aí me fala, o que eu falei de tão absurdo? Tentou me comprar, falou do meu peso e ficou usando o meu pronome. O que um dos pontos a gente já desmentiu. Mas em relação ao outro, ao que ele falou sobre o seu peso, esse foi um ponto que você bateu bastante na tecla. Perguntar meu peso sabendo que eu tenho um transtorno alimentar. Não é falsificação. Nossa, eu peguei muito pesado. Mas o foda é que ele não sabia, né? Eu acho. Eu entendo que alguém te perguntar algo do tipo, sabendo da sua condição é sacanagem. Mas me diz aí, Haluka. Ele sabia mesmo? Então sim, a gente tinha um contato superficial e eu sabia quem ele era. Mas nunca fomos amigos como ele afirma no vídeo dele que a gente era. Até porque se ele fosse meu amigo, ele saberia que eu tenho transtorno alimentar e não... Se fitou de novo, cara, se fitou. Meu Deus, meu Deus! Até porque se ele fosse meu amigo, ele saberia que eu tenho transtorno alimentar e nunca teria feito uma pergunta tão insensível sobre o meu peso. Então peraí, ele não sabia da informação? Pô, se a pessoa não sabia, o contexto muda completamente. Uma coisa é alguém te perguntar, na ideia de gerar desconforto, zoar da sua condição, que é o que você tenta dar a entender. Outra coisa é ela não ter a menor noção do problema que você passa e fazer a pergunta como qualquer outra. O que é muito pior quando a gente se lembra da conversa real, onde ele te faz essa pergunta porque os dois estavam falando sobre academia. Então a ideia nunca foi zoar da sua condição ou algo do tipo, foi só uma pergunta referente à conversa de vocês. E tu vai treinar comigo, hein? Vou treinar contigo, mano. Deve ter uns 50 quilos, 40, 50 quilos. Como é que é? Deve ter uns 40, 50 quilos. Cara, eu tenho 40... Com a talvez possibilidade de alguém ter zoado a condição de alguém, de ter faltado empatia ou algo do gênero, fica tranquilo. Porque a real foi você quem fez isso. Basicamente, toda a justificativa que ele dá no TikTok é falar que ele fez uma cirurgia. Ultimamente eu tô bem doente. Meu pai fez um transplante de rim agora. Basicamente, ele fica tentando pegar pro emocional. Então assim, cara, usar a doença física pra justificar um comportamento babaca que nada tem a ver com a sua doença é no mínimo patético. Peraí. É o quê? Usar a doença física é no mínimo patético. Pelo que você mesmo falou, usar doença física é patético, porém é exatamente o que tu acabou de fazer. Tu literalmente usou doença física como verdade, caralho, velho. Você futou de novo, cara. Caraca, pô, tá engraçado assistir esse vídeo, cara. Por isso que qualquer contato mínimo com uma situação de estresse, eu fico extremamente alterado. Como vocês puderam ver no meu vídeo resposta. Usar a doença física é no mínimo patético. Apaga, por favor. Tenho depressão, ansiedade, pânico, pressão alta, baixa, HPV, HIV, dengue. Enfim, eu acho que já deu pra entender que, segundo o próprio Haluka, um dos motivos do porquê o Jean mereceu o Exposed... Tentou me comprar, falou do meu peso e ficou usando o meu pronome. Na real não vale de nada. Até porque... Usar a doença física é no mínimo patético. Beleza, 2 pontos já foram resolvidos, mas antes de ir pro último, eu queria fazer um paralelo entre os 2 vídeos respostas. Porque, na boa, um vídeo anula completamente o outro. De primeiro momento, o próprio Haluka diz que usar doença como justificativo é patético, porém ele posta um vídeo logo depois fazendo o seguinte. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Sério que eu vou ter que fazer essa porra? Bom, vamos lá, o Jean fez um vídeo resposta ao meu vídeo, sensacionalista pra caralho com musiquinha triste. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, sensacionalista pra caralho com musiquinha triste, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Nada mais justo? Sacanagem. Você cagou pra condição dele, ignorou o fato do pai dele estar internado, demonstrou o máximo desrespeito possível e agora me manda um nada mais justo? Tá esquecendo as merda que você disse? Eu passei essa situação no pior momento da minha vida. Meu pai fez transplante de rim aí. Ah, entendi. Seu pai tá doente, sua mãe tá... Logo, justifica... Não.
não justifica nada. Esse, na real, é o final do vídeo do Jean, onde ele separa um espaço pra dizer como esse problema apareceu em um momento ruim. Ele não usa de justificativa, ele não tenta diminuir o que fez, muito pelo contrário, ele te pede desculpas. Agora vendo o vídeo, eu realmente percebo que tu não tava gostando da conversa. Eu consigo reconhecer, mas não na hora. E eu me imaginei que a gente tava tendo um assunto confortável pros dois, só que eu me enganei. De coração, me desculpa. Eu reconheço que foi um incômodo. Mas nossa, velho, não, velho. Isso você ignora, na tua cabeça não tudo tem como. Cara, até agora tá tipo uns 30-0, tá ligado? Ah, entendi. Seu pai tá doente, sua mãe tá... Pra depois vir com isso aqui. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Todo mundo tem problemas na vida pessoal. Tanto que no momento presente da minha vida, a minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco. Então me diz, Haluka, como você, que tá pra passar por uma situação parecida, onde sua mãe vai fazer uma cirurgia de risco, tu sabe qual é a sensação, o receio, o medo, e mesmo assim, como você vem e me fala uma porra dessa? Ah, ok, ele foi cringe com você, mas o pai dele tá passando por isso, e a mãe dele tá passando por... E ele foi menos babaca por causa disso, porra! Um poço de empatia, um ser celestial. É bizarro ver ele fazendo pouco caso da situação e logo depois postando um vídeo pedindo por empatia. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Impressiona tu achar isso justo. Ainda mais depois de menosprezar o problema dos outros. Mas não acaba aí. Lembra daquilo que você disse antes? Usar a doença física é no mínimo patético. Então explica isso daqui. Um dos motivos que eu demoro tanto pra postar vídeo no meu canal é porque eu vivo no parar de ambulância no hospital por causa do meu transtorno alimentar. Fez exatamente o que acabou de dizer ser patético. O que eu entendo que deva ser uma situação delicada, mas a do Jean também era. E você simplesmente não se importou. Pessoas foram atrás de você dizendo que o Jean ia... Você sabe. E qual foi a sua resposta pra isso? Mas assim, opinião sincera mesmo? Foda-se, eu tô me cagando pra isso, velho. É por isso que quando você fala nada mais justo que eu expor os meus problemas pessoais também, eu fico tão incomodado. Porque desde o primeiro momento, parece muito que se o cara realmente fizesse o pior, tu ia tá cagando pra isso. Então não é nem pouco justo. Estão querendo pesar isso em cima de mim, tá ligado? Tipo, o cara tem costume de ficar ameaçando de coisa, e aí você fez um vídeo dele, expôs o cara... Expus porque ele foi babaca. Agora automaticamente eu sou responsável por tudo que tá rolando na vida pessoal dele, porque obviamente ele ia ficar doído com o vídeo. É óbvio que ele ia tentar, tipo, fazer alguma coisa pro vídeo não tá lá. Não que você seja responsável por tudo de ruim que aconteça com ele, mas dizer que o seu vídeo, onde quem assistia pensava se tratar de um assediador, um criminoso, não tem peso nenhum em ele ter pensamentos desse tipo, cara. Os problemas que ele tinha eram: o pai estava internado, sofrendo risco de vida, ao mesmo tempo que o próprio Jean estava enfrentando uma doença. São problemas sérios. Mas nenhum deles é tão pesado ou traz pensamentos de fazer algo ruim quanto ser taxado de um assediador, um criminoso, um monstro. Várias pessoas que tinham carinho por ele, por ter o assistido quando criança, comentando, dizendo ter se decepcionado. Aí você vendo essa situação toda, a tua reação é essa. Enfim, né? Gravei e deu no que deu. Tá lá no meu canal. Entendi. Então você fez um vídeo tentando incriminar uma pessoa, porque é um vídeo que chamaria mais atenção e te daria mais visibilidade, né? Filha da... Parabéns, Haluka. Meus parabéns. A sua sorte que o cara conseguiu fazer um bom vídeo de resposta. Se defender com provas de que não era esse maluco. Verdade, que você fez, imagina agora se ele não tivesse tantas provas. Como você mesmo fala, todo mundo ia achar que ele tava... Mano, que bagulho, né, velho? TikToker maromba que se auto-intitula Red Pill veio flertar comigo sem saber que tem um canal no YouTube pra trollar pessoas como ele. Gravei a call inteira desse rato se humilhando, kkk. Engraçado, né? Nossa, muito divertido. Imagina com esse vídeo sair, que coisa maravilhosa que vai ser. Talvez não agora, porque foi esse vídeo em que você tentava destruir a vida de alguém que tem acabado com a sua reputação na internet. Olá, pra quem não me conhece, eu me chamo Jean L, o último homem romântico da Terra. Tenho 24 anos e estou em busca de um amor há 24 anos. Eu já tenho um presente pra você, eu tenho essa rosa linda e maravilhosa. Mano, ele é muito da hora, viado, não tem como, que fofinho, mano. Chamar o cara de fofinho, tá certo. Aí, que isso, cara. Qual foi, cara? Velho, já lutou da hora, velho. Mano, esse Digo, cara, Pô, esse Digo tá pondo anúncio em todo lugar. Consistências, frases de um vídeo resposta que podem facilmente ser usadas pra rebater o outro, mas eu juro pra vocês que tem mais. Até porque a dinâmica entre eles é totalmente diferente. Em um, Haluka se porta de forma agressiva e no outro, a imagem angelical tenta sobrepor, o que quando se tem uma mudança tão repentina, é normal achar estranho. Ainda mais em um caso como esse, onde a pessoa vai disso. Baseado em quê, seu filho da puta? Você com certeza é bissexual e... Eu nunca te faltei com respeito. Imagina se tivesse faltado.
pra isso. Deixando claro que eu não quero que o Jean tome hate de jeito nenhum, porque ao contrário do que fazem na internet, eu não acho que ele ter tomado uma atitude babaca faz ele ser um monstro que merece morrer e ter o seu trabalho... Assim como eu. Um monstro expôs na internet e quase fez o trabalho dele ser totalmente arruinado. Dizer que tu acha que ele não merece passar por isso vai totalmente na contramão do que você afirmar. Que ele foi babaca, tá ligado? Ele foi babaca. Acho que ele foi babaca comigo. No caso, ele foi só babaca mesmo. Ele foi babaca. Babaca. Não? Foi babaca, tá ligado? Mas ele foi babaca, tá ligado? E ele foi menos babaca por causa disso, porra! O cara foi babaca comigo, mano. Foi babaca pra caralho comigo. Mas expor gente babaca. Mesmo assim, veio sendo babaca. Expus porque ele foi babaca. Tá, Lucas, eu entendi que ele Nossa, velho, caraca, falou 50 vezes. Então assim, não adianta... Ah, mas é que Essa obra de arte tá acabando? Tem quanto tempo de vídeo ainda? Tá... Meu Deus, cara. Nossa, tem mais que... tem muito ainda, tem muito. Mano. Caraca, mano. Convicto dessa opinião de que ele merecia passar pelo que tá passando. Digo, tá de parabéns, mano. Do que você diz depois, Era porque deve ter dado. Do que fazem na internet, eu não acho que ele ter tomado uma atitude babaca faz ele ser um monstro. Sabe o que isso parece? Você ir todo calminho, com roupinha fofa, falando baixo, dizendo ser contra algo que você mesmo criou. Esse trecho fica lindo quando a gente junta com esse daqui. Meu Deus, cara, na moral, esse cara precisa aprender a atuar melhor, velho. Ele é um ser humano que tem o sonho de trabalhar com a internet. É muito bom isso, cara. Por 3 anos eu sinto uma leve dor física vendo isso, cara. Afinal, é assim que aprendemos e evoluímos como pessoa. Não tô conseguindo comprar essa atuação ridícula. Basicamente, ele fica tentando pegar pro emocional. Nisso concordamos. Porque sim, pega muito mal esse trecho. Tu reclama de exatamente tudo que você mesmo faz. E o pior é que você menciona isso antes mesmo de postar o outro vídeo resposta. Ou seja, tu não foi nem hipócrita. Tu só foi burro de esquecer ter reclamado de uma porrada de coisa e fazer exatamente tudo isso junto num único vídeo. Cara, como que alguém vai acreditar em você? Na sua postura calma e carinhosa, quando você mesmo reclamou disso, alegando ser atuação? Não dá. Tu reclamou de usar doença física e fez a mesma coisa. Tu reclamou de usar uma condição familiar e tu usou isso no vídeo. Tu reclamou do Jean tá falando calmo, dele tá atuando e adivinha? Difícil, né? Mas a pergunta que eu tenho pra você é essa daqui. Por favor, cara, a única coisa que eu peço pra vocês é pra vocês pensarem 2 vezes antes de taxar uma pessoa como boa. Tu fez isso? Cogitou a possibilidade antes de postar o conteúdo taxando alguém não como uma pessoa, mas como criminoso? Tu pensou nisso? Porque não adianta nada cobrar do público se você mesmo não segue o que diz. A reação de quem hiteou o cara é simplesmente reflexo do seu vídeo, onde você taxou o Jean como bem entendeu. Então não vem nem dizer que esses prints são forjados, porque estão todos salvos no Wayback Machine. Então quando eu uso o trecho de você mesmo dizendo que o que você tá fazendo é atuação... o tweet dele provavelmente apagado. Não acredito no que diz. Quer ver de novo? Não, é só aqui. Deixa eu ver, bota lá o Wayback Machine. Ó, pausa o Wayback Machine, deixa eu ver. Eu acho que esse é aquele trem do... É, que recupera site que já, tipo... você consegue voltar no tempo nos sites, tá ligado? Caraca. É, isso mesmo, Caraca, mano. Que maluco, velho. Maluquice mesmo. Então quando eu uso o trecho de você mesmo dizendo que o que você tá fazendo é atuação, é porque eu sei que você mesmo não acredita no que diz. O que, bem, não é isso mesmo. Aqui, né? Só novamente reforçando, nenhum dos vídeos do meu canal foram tirados de contexto pra distorcer a situação a meu favor. Tem certeza sobre isso, Luca? Porque só com seu vídeo sobre o Jean, ficou nítido várias coisas que tu tirou de contexto ao seu favor, criou várias histórias pra te dar razão, chegando a mentir diversas vezes ao longo dos vídeos de resposta, e nisso a gente contabiliza como? 3 vídeos manipulados? Porque na boa, quem me garante que os outros também não foram? A sua palavra já não tá valendo de nada. Um bom exemplo disso é o vídeo confrontando meu stalker em Cal, que é uma situação absurda, que mesmo várias pessoas falando que foi combinado ou inventado, ela foi confirmada pelo meu próprio advogado. Nós tivemos uma questão com um stalker. Do nada. Não vou me aprofundar muito nesse tema, o Haluka já fez um vídeo sobre isso. E nós, só pra deixar claro que nós já resolvemos judicialmente. Então poderiam até me acusar de mentiroso e que eu tiro as coisas de contexto. Mas meu advogado não. Pelo que eu saiba, quem edita os vídeos é você, não seu advogado. Então se tem algo fora de contexto, a culpa é tua. Além de que não tem nem como o cara saber se algo foi manipulado. Vai! Podem Calma, isso pausa, que isso? Isso é tipo... Vai, Xande, fala, Xande. O Xande deve estar pulando essas horas, velho. Mano do céu, essa doeu na alma, pô. Tá, Era só isso que eu queria falar. Baseando o argumento na autoridade de uma outra pessoa. Haluka, se eu acho que você manipula, tira de contexto, cria situações ao seu favor pra postar no seu próprio canal, tu falar que alguém confirma que não, que isso não é verdade, não prova nada. É uma palavra contra a outra. Além, é claro, dele ser seu advogado, o trabalho do cara é te defender. A questão é que essa dúvida não veio do nada. Já ficou claro várias inconsistências nos seus vídeos e o público tem se perguntado se isso é comum. Porque se seu conteúdo se resume a expor pessoas e existe a chance disso ter acontecido outras vezes de forma gratuita, é natural que a dúvida exista. Voltando aos pontos centrais do porquê aquele expose existir. Foi comprar, falou do meu peso e ficou usando meu pronome. O único ponto que eu não entrei a fundo foi o primeiro. Essa ideia de que o Jean tentou de alguma forma comprar o Haluka, o que pra contextualizar, no expose disso é colocado dessa forma. Pergunta bancária atualmente
Ela tem... Na tua tem quanto? Sim. Ele cortou a parte enquanto enquanto falou. Mais de 100 mil por mês e mora com a mãe dele e depende dela pra comer. Ah, tá. Ele vai colocar agora. Entendi. Porque essa ideia continuou pelo primeiro vídeo de resposta. Eu nunca disse que eu ganhava 100 mil por mês. Não disse. Não disse. Minha conta bancária atualmente, ela tem... Não disse. Mas ele realmente não disse. Tá bom. Desisto. Óbvio, eu vou censurar os valores em conta, até porque isso é um perigo, que no caso, o Haluka nem se importou em expor. Tu tá achando que sigilo bancário é o quê? Brincadeira? Mas a justificativa gira em torno do cara ter dito valores, como se ele estivesse tentando comprar alguém, se amostrando... Caraca, mano, o Jean tá fazendo live agora, velho. Tá? Reagindo. Eu e tu, a gente aluga uma casinha. Da hora. Tá falando no YouTube? 2, 3 conto, né? Tem que ver o valor, eu não sei quanto tá disposto. Mas aí, tudo que me falta também é tua proposta pra mim preparar isso. Me preparar sobre isso. Proposta, no caso, a minha confirmação, correto? Exatamente. Porque com isso, a história mudou bastante. A ideia dele ter dito valores por conta da proposta, onde numa situação assim, de morar junto, é normal dividir em contas, e o próprio Jean menciona isso. Em muitos momentos, eu sei que eu cometi erro. Eu me achei demais. Eu tentei mostrar segurança, ainda mais depois de te chamar pra morar comigo. Toda a conversa foi eu tentando mostrar confiança e conseguir confiança de você, sabe? Mostrar que eu não sou um bobo que tava fazendo uma proposta qualquer. Eu queria que isso fosse sério. Porque vendo por essa forma fica bem diferente. Não se resume a ele tentou me comprar. As coisas não são tão simples. Tudo depende de como se interpreta e como se apresenta a situação. O que pelo seu vídeo eu não preciso falar nada, né? Eu acho que assim a gente fecha os motivos do porquê aquele exposed existe. Pelo menos os motivos na visão do Haluka, mas ainda não acaba aí. Depois de toda essa bagunça, o Jean fez mais um contraponto, adicionando algumas informações, como por exemplo, no dia da call do Discord, o dia em que aquela conversa foi gravada, o Jean tinha enviado a seguinte mensagem avisando: hoje tô tirando o dia pra relaxar. Tomei uns calmantes, então vou estar na calma meio mansinho. Remédio pra dormir é mó bom. Isso foi enviado às... Chegou em Golf Up, exclusiva tríade de energia. Ô, Digo! Ô, Digo! Ô, Digo! Que isso, cara? Cara, o Digo tá botando anúncio, tá? Meu Deus! Alguns minutos antes da conversa, o que eu não acho que justifica as bobagens que ele falou. Senão seria o mesmo que dizer, ele tava bêbado, porém em questão jurídica, já que o Jean abriu o processo contra o Haluka, isso não só se trata da exposição de uma conversa íntima, com intenção melhor, processão. Mas conteúdo onde a vítima tava sob efeito de medicamentos da Tarja Preta. O que é bom levar em consideração, porque isso é um agravante notável durante todo esse problema. O Jean só se defendeu. Como na visão do público, ele já era o errado da história, essa era a única medida que ele poderia fazer. O que, em contrapartida, o Haluka desde o começo, achando ter a razão, não se importou nem um pouco em ser super agressivo no seu vídeo, o que ninguém comprou aquela resposta ridícula. Tanto que muita gente escreveu comentários rebatendo ao vídeo, e eram bons comentários. Porém, todos eles eram apagados um a um, sobrando apenas quem concordava com o Haluka, o que é óbvio que não ia dar pra controlar pra sempre. Sendo assim, a aba de comentários foi desativada, com a justificativa no seu Instagram de ficar recebendo comentários homofóbicos por isso, e me chamando de apoiador do Lula? Que porra é essa? Me recuso a ficar lendo esse tipo de merda, o que mesmo não fazendo nenhum sentido. A explicação pra isso é até que bem simples. O vídeo ele tinha sido postado em estreia. E quando é assim, existe um chat ao vivo que muita gente tava spamando faz o L. Por conta do nick do Jean ser Jean L. O que eu sei, é um argumento ridículo, é algo muito tosco, mas foi a primeira justificativa do porquê os comentários... Brasileiro é um bicho filho da puta, cara. Não dá, velho. É uma pressão absurda pra eu responder o vídeo o mais rápido possível. Até porque antes mesmo de eu falar qualquer coisa, já estavam mandando me matar nos comentários. Por isso eu privei e tirei do privado os comentários várias vezes antes e depois do último vídeo, o que aqui a justificativa é outra. Qual delas é verdadeira? Não sei, não faço ideia. Eu só sei que a reação foi a mais negativa possível, o que mais tinha era comentário rebatendo argumentos, com minutagem, tudo certinho. Aquele vídeo não foi bem recebido. E a melhor forma de resolver a situação é simplesmente desativando o comentário. O que por mim, eu acho que esse é o verdadeiro motivo. Eu mesmo tava toda hora entrando pra ver se meu comentário seria apagado. Enfim, não tem como provar, infelizmente, mas acredito ser mais uma mentira, porque, cara, toda hora é isso. O Haluka tá sempre envolvido em algum problema, alguma treta. Isso já é o quê? O terceiro exposed do cara? É estranho ver alguém toda hora nessas coisas, mas sempre saindo como certo. Chega um momento em que você duvida. Além do mais, na boa, depois de ver ele tendo zero empatia pela situação do Jean, postando um vídeo todo mansinho, dizendo que exagerou, mas não consegui pedir desculpas. Eu acho que na real, aquilo foi só um controle de danos, porque tu pode procurar à vontade, mas em nenhum momento o Haluka se desculpa por quase acabar com a carreira do Jean. Porque por algum motivo eu não fico surpreso, e por que será, né? Basicamente ele tava ameaçando de arrasta pra cima,
porque o gatilho pra isso seria o meu vídeo. Claro, né? Como se o conteúdo que atingiu 100 mil pessoas pintando o cara como criminoso fosse bobagem. Isso não pesa consciência, não, imagina. Zero preocupação, né? Ah, eu só destruí a reputação dele na internet, sendo que ele trabalha com isso. Dá nada, nem vai ligar. Não sei, sinceramente, eu não sei como as coisas funcionam pra você. Até porque tu fala umas coisas tão sem sentido. Eu falei pra eles que se ele quisesse resolver isso como adultos, eu daria palco pra ele no meu canal pra gente ir uma call, pra ele se justificar. E eu não tive resposta. Ele não queria fazer isso. Por que será que ele não queria fazer isso? Não sei. Será talvez porque foi justamente por conta disso que ele foi exposto? Porque foi numa chamada contigo, tu gravou, postou no seu canal. O que você queria? Uma parte 2? Ia fazer TikTok avisando pro teu público. Ele tentou se justificar e foi humilhado de novo. O cara escreveu todo um roteiro pra não se perder enquanto se defendia, porque aquele vídeo, sem brincadeira, definiu o futuro dele na internet. Se ele seria pra sempre lembrado como um filho da puta ou não, ou que por sorte ele conseguiu fazer uma boa resposta. Então você acha que o cara ia aceitar ir numa call, onde você iria gravar, editar a conversa, onde seria impossível ele provar alguma coisa se baseando unicamente na própria palavra? Tu queria o quê? Tu queria era mais conteúdo, né? Até porque, sinceramente, o Jean parece ser uma pessoa muito fácil de manipular, e você não é bobo, Raluca, tu sabe disso, mas... Não vou negar que é engraçado você zoar dele não ter aceitado ir numa call pra esclarecer as coisas quando você mesmo se negou aí comigo um tempo atrás. Se esqueceu, é? Há 5 meses você postou esse vídeo. Respondi meu exposed com um exposed pior ainda, hoje pra contextualizar. Mas agora vamos para o motivo crucial que fez eu fazer esse vídeo. Não vai ser eu, mas alguém lá da plataforma do YouTube ainda vai lançar um exposed fudido desse cara. Tem a possibilidade de ela tá metendo louco por atenção. Será? Que é bem a cara dela de fazer. Mas, caso for verdade, eu printei todos os youtubers de contas grandes que seguem ela. E nem adianta parar de seguir se for fazer algum vídeo, porque já tá printado. Porque na época eu assisti esse vídeo e nem tinha me ligado, só que alguns dias depois, um amigo veio me chamar no WhatsApp perguntando se eu pretendia fazer algum vídeo sobre o Raluca, o que eu respondi, tô sabendo de nada, o que tá rolando? E ele me explicou que uma doida tinha feito um expose sem pena em cabeça e disse que um youtuber grande ia comentar sobre isso também, o que ele mostrou quem era a garota, eu respondi, tô ligado quem é ela. Ela tinha um canal de opinião também, o que esse era o motivo de eu a seguir no Instagram. Quando eu comecei o canal, era comum eu tentar entrar em contato com quem tinha um conteúdo parecido, e era só isso mesmo, porém, ao que parece, ela se aproveitou disso pra me usar como defesa, como se eu também fosse fazer algum vídeo sobre o assunto. Disse que eu tava num grupo junto com o Azul, que não faz o menor sentido, a gente não tem nenhum contato. O que depois de ouvir sobre isso, eu respondi, isso acaba sempre acontecendo, porque realmente é mais comum do que parece o pessoal usar o meu nome desse jeito. E aí sim eu entendi o vídeo do Raluca. Aquele final era quase que uma ameaça pra mim, o que eu tomei na cabeça à toa, tanto que eu falei, pô, mas era só me perguntar, porque a gente ficou conversando sobre o assunto e esse amigo me deu a ideia de resolver logo com o Raluca, pra esclarecer a situação, até porque eu não tenho e nunca tive o contato dele, o que eu concordei. Vamos sim, quando é que ele tá livre? Seria algo rapidinho mesmo, só pra esclarecer, não é nada sério, é justamente o telefone sem fio, onde ele me respondeu por áudio e eu falei, show, vou voltar pra casa agora, chegando lá te falo o que eu avisei. Eu juro que eu avisei, sempre esqueço de responder, mas dessa vez não foi o caso, onde ele me falou por áudio que o Raluca tava ocupado e tranquilo, é normal isso acontecer, porém de noite eu recebo a seguinte mensagem. Mano, tá aí. Ele não quis ir call contigo. E falou que nunca iria. O que aparentemente o motivo disso é porque eu não fiz vídeo defendendo ele, tadinho. Não fiz igual todo mundo quando ele sofreu um falso expose. Onde por conta disso ele botou na cabeça que eu odiava. Que na moral, que papo é esse, Raluca? Tu sabe bem o motivo de eu não ter falado sobre o assunto. Não só você, mas como tu gosta muito de usar o nome do seu advogado, ele também sabe o motivo. Tanto que ele me ajudou. Na época onde o Raluca sofreu exposed, por alguma razão meu nome tava ali no meio. Como se eu fizesse parte do servidor deles do Discord, tanto que eu mencionei isso na conversa com esse amigo. Eu falei que tinha ficado preocupado de me aproximar do Raluca com medo de dar ideia pra esse negócio, pra essa história. Até porque se eu falasse do assunto, iria contribuir mais ainda pra esse pensamento, o que pra ninguém dizer que eu tô inventando história. Nessa época, 11 de março de 2021, foi feita uma live, onde meus dados pessoais eram vazados juntos aos do Raluca. De um youtuber chamado Rodrigo dos Santos Carvalho e Silva, CPF 139. Caralho! Tá, tem um canal aí com mais de 1 milhão de inscritos do goleiro, né? Do goleiro safado. E tem um outro tal chamado Raluca. Situação chata, né? Nesse mesmo período, você, Raluca, postava TikTok chorando porque tinham te botado em óbito no Instagram. Gente, eu preciso da ajuda de vocês pra um problema que vem acontecendo comigo desde que eu postei meu último vídeo no YouTube, que é o Expondo Homofóbicos, onde as pessoas do vídeo me ameaçam de morte. Eu acordei, fui entrar naquele site que começa com Wins e termina com Instagram, e minha conta tava dando como morto. Tá lá como memorial agora, se vocês olharem. Eu não sei o que fazer. É ruim, né?
Na mesma época eu também Nem fui sabia que tinha como fazer morto, isso. Mas isso foi no SUS, onde foi uma merda pra eu tomar vacina Eu também depois. já fui no então SUS, quando eu já. li essa mensagem, eu só não entendi. Eu queria resolver uma Eu situação também já simples fui, e velho. você negou porque eu não fiz vídeo te defendendo, sendo que você sabia que eu tava passando pela mesma situação. Os mesmos ataques. Tu botou na sua cabeça que eu te odiava baseado em nada. E quando eu tava disposto a resolver algo simples, você me ignorou. Nem se deu o trabalho de falar comigo, nem me mandar mensagem que tu fez. Mandou outra pessoa falar por você. O que é uma pena. Era mais fácil ter resolvido isso na hora. Eu tava disposto a entender o que tinha acontecido, mas fazer o quê, né? Você não quis. Pô, que pena tudo isso. Queria resolver esse mal entendido, mas faz parte. Onde eu fiquei mocota pensando no assunto, pensando em algo mais que poderia ter feito de ruim a você, mas não tinha motivo. A gente nunca teve contato. Então, Haluka, se você me odeia porque não te defendi, porque não fiz vídeo sobre você... Tá aí o vídeo. Tranquilo. Agora você tem um vídeo só seu. Nossa senhora. Esqueça. Olá de novo. Eu sei que o vídeo acabou, pelo menos era pra ter terminado, mas olha o que a gente tem aqui. A cal vazada do Jean Hélio Haluka. Finalmente foi postada, mas o que era pra ser um conteúdo de 2 horas é simplesmente 4 minutos. Então é uma parte super específica, que se a gente entrar, você percebe que o áudio desse vídeo tá super baixo. Tá muito baixinho. Eu tô no máximo e mesmo assim o áudio tá baixo. O áudio disso daqui tá muito baixinho, porque deveria ser. Porra, Digo! Inacreditável, velho. Inacreditável. Então se a gente pegar esse conteúdo e jogar num editor de vídeo e estourar o áudio lá em cima, a gente começa a perceber uns detalhes bem interessantes. Que, por exemplo, eu fiz uma marcação aqui, o que quando a ampulheta passar por aqui, vocês vão perceber um corte. Um corte de áudio e uma conversa gravada. Não faz sentido. Se você perceber, o ruído muda totalmente nessa parte. Como se fosse uma gravação posterior. Como se eu tivesse o áudio original e eu gravasse algo aqui pra... Não sei por que tem uma gravação aqui no meio. O que se a gente reparar também, o áudio da gravação tem um eco muito grande. Eu acho, mas eu não quero porque eu não cuido dessas paradas, tá ligado? Tem um eco muito Cara, grande. a voz dela tá diferente. O que se a gente pegar em um trecho original da própria conversa, da própria cal, o som ele é muito mais abafado. Quem me vê hoje literalmente não me reconhece, tá ligado? As pessoas... Caraca, é muito mais abafado do que isso daqui. Eu acho, mas eu não quero porque eu não cuido dessas paradas, tá ligado? Quem me vê hoje literalmente não me reconhece. Eu sei que quem vai reparar isso é quem tá usando um fone, mas a diferença de áudio de um pro outro é muito grande. Não faz sentido. Deveria ser o trecho da cal gravada que, sei lá, que vazou, mas estranho um negócio vazar sendo que tá modificado, tá manipulado. Aqui é maravilhoso, olha só. Tá vendo como que eu explico isso? Ele simplesmente faz o desenho da altura do som, o que em uma conversa gravada, novamente, é impossível o áudio ser zerado. Sempre vai ter um ruído de fundo. O que não acontece aqui. Sei lá, físicas. Nossa, ele teve zero mesmo, hein? O áudio some. Simplesmente o ruído some. Físicas. O visualizador ele para. O que se a gente pegar em um momento da conversa em que os dois ficam calados, você percebe que tem um ruído de fundo. E ele fica nítido no visualizador. Mas aqui não, ele some. Não tem áudio aqui. Nossa, tem velho. áudio aqui. Como isso? Resumindo, se não tem áudio ali é porque foi modificado. Houve um corte. E o fato de não ter ruído é uma prova de que algo foi alterado. E aqui é uma parte que simplesmente não faz sentido. Novamente um áudio com eco absurdo de fundo, onde é uma fala totalmente genérica. Filha, só vai ter eu e tu. Foda-se. Parou, mano. O que nós tava falando mesmo, mano? Pra alguém que fez 3 anos de teatro e que adora dar uma mexidinha no vídeo, no mínimo estranho esse tipo de coisa. É no mínimo estranho. Mas não tô afirmando nada, até porque o Haluka deixou muito claro que nunca manipulou nada no seu canal. Nunca. Nunca. Haluka, o Jean, ele tava instável pra caralho. Eu entrei em cal com o Jean enquanto ele tava chorando e a mãe dele tava com ele, desesperada sem saber o porquê que ele tava assim. O Jean, ele tava se perguntando, por que isso tá acontecendo comigo? Por que toda essa merda acontece comigo? O porquê que eu tenho que passar por essa situação? Bagulho, por que eu tenho que ser humilhado assim, de graça? Mano, esse foi o melhor vídeo que eu vi esse ano. Eu não sei pra vocês, mas esse foi o melhor vídeo que eu vi esse ano. Mano, então, pra começar, velho, velho, não tem como o Haluka tá certo nessa, por esse vídeo, por todas as provas apresentadas, não tem como, tá ligado? Pra saber realmente o que aconteceu, é só sendo o Jean Hélio ou o Haluka, mas por tudo apresentado, velho, eu acredito que não tem como o Haluka tá certo, tá ligado? Não sei a opinião de vocês, velho. E outra, que nem, pô, eu vi o Jean Hélio, o Xande viu o Jean Hélio, o Hugo viu o Jean Hélio pessoalmente. Cara, ele é um cara muito calmo, ele é um cara que... Mano, ele é brincalhão pra caramba, tá entendendo? Ele é um cara, tipo,
que não tem o que tirar, tipo, velho, você consegue perceber a personalidade de uma pessoa sem precisar, como que eu posso dizer? Sem precisar ser próximo dela, né, velho? Tá ligado? Tipo, muito próximo, conversar todos os dias, tá ligado? Então dava pra ver que ele não era um cara que fazia algo, sei lá, fazer alguma coisa errada ou, tá ligado? Ser, tipo, um cara, sei lá, mano, que foi como foi passado, tá ligado? Tipo, um babaca. Mano, ele não tem essa maldade, tá ligado? Mas aí, qual que é a tua opinião, Shane? Ah, com certeza. Antes do vídeo eu já tinha uma opinião mais ou menos formada. Mas eu só tinha visto, na verdade, um dos vídeos resposta e o vídeo atacando, né? Então eu vi esses 2 vídeos e eu já tinha uma noção. Mas eu falei, não, vamos ver o vídeo do Digo, porque ele com certeza vai tirar fatos até da onde a gente nem imagina. Entende? E realmente é aquilo que você falou, cara. A gente consegue perceber que o cara é muito gente fina, tendo essa conversa pessoalmente, né? O jeito que ele tratou a gente. O cara podia ter tido muita história. Pô, o cara teve milhões, 1 milhão de inscritos e tanto, sabe? O cara fez parte da ADR, que foi uma das maiores alianças, assim, que fez a infância de muita gente, tá ligado? Eu assistia quando era criança, eu não esperava que o cara ia chegar no meio do evento cheio de gente, tipo, ia tratar a gente daquela maneira, como se a gente fosse, tipo assim, muito importante, muito especial, sem conhecer. Então, assim, de acordo com a pessoa dele, tipo, não tenho o que reclamar. Agora, tipo assim, vendo o que o Raluca se refutou em cada um desses vídeos, ele foi se refutando e foi tentando trazer uma versão melhorada pra que, tipo assim, entrasse na cabeça de todo mundo, velho. Eu não tenho como defender uma pessoa assim, mano. É impossível. O cara tentou se defender e se refutou, tá? Enquanto um conseguiu se defender dando fatos, entendeu? E em nenhum momento ele xingou Raluca, nem, tipo assim, deixou de tratar como gente, tá ligado? Agora, o Raluca xingou o Jean-L pra caramba, deu pra perceber, tipo assim, o cara tentou trazer um entretenimento. O Jean foi o cara mais de boa possível, tá ligado? Ele foi muito tranquilo, tá ligado? Antes dele fazer um vídeo respondendo e tal, ele fez um roteiro, tanto eu acho que ele falou no vídeo, se eu não me engano, que ele tava lendo e tal. E ele fez um roteiro, ele, né, procurou tocar em todos os pontos de uma maneira totalmente educada e no final ainda pedir desculpas, tá ligado? Que não era a intenção dele de, tipo, sei lá, continuar uma conversa. Mesmo a pessoa não querendo, tá ligado? Ele falou que não era esse motivo. E, velho, querendo ou não, o Raluca conversou com o Jean-L como se fosse uma pessoa próxima, velho, tá ligado? Como se realmente tinha alguma coisa ali no meio. Então, cara, eu não vi nada de errado do Jean, sério. Não consegui ver nada de errado. Depois assistindo do vídeo do Digo aqui, eu não vi nada que ele fez de errado assim, tá ligado? Realmente, mano. Então faz o L então, família. Faz o L. Faz o L. É o L. Tá ligado? Eu tenho certeza que alguém vai printar desse vídeo eu fazendo L e vai fazer uma figurinha minha, tá ligado? Mas é isso, né? Tem alguma coisa pra falar, Hugão? Eu não. É isso então, rapaziada. Belo vídeo, crédito na descrição.